Você descobriu que é médium. Você percebeu que tem essa questão mediúnica. Como trabalhar a sua mediunidade? No centro espírita? No terreiro de Umbanda? Que caminho seguir? Oi, amigos! Sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Você já está inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, curta os outros vídeos que nós temos aqui, compartilhe com amigos que você sabe também gostam desses tipos de temática. Amigos, começamos esse vídeo com uma novidade muito bacana. Esse é o primeiro vídeo de comemoração de 1 ano do canal Saber e Luz. No dia 1º de junho, nós completamos 1 ano de vídeos aqui no nosso canal. E uma coisa que nós trouxemos, aqui deixa eu ver se dá para pegar direitinho na câmera, olha, temos agora uma camisa com o símbolo do nosso canal. As camisas que nós produzimos as artes estão disponíveis no site que vai estar aqui na descrição. Então, se você quiser, pode adquirir tanto essa camisa quanto outras. E o nosso site de camisas, ele é bastante universalista. Então, chegando lá, você vai perceber camisas voltadas para espiritismo, para Umbanda, para Wicca. Então, temos camisas pagãs, enfim, artes para todos os gostos e todos os caminhos aí de aprendizados religiosos e filosóficos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e no vídeo de hoje estamos conversando sobre a questão da mediunidade, e a mediunidade ligada ao centro espírita ou ligada ao terreiro de Umbanda. Que caminho seguir? Como entender esses caminhos? E aquela pergunta que muitas pessoas se fazem, ou alguns até afirmam: qual é a mediunidade mais evoluída? A mediunidade no centro espírita ou a mediunidade no terreiro de Umbanda? Fique até o final para saber a resposta. Amigos, nós temos que começar. Quer dizer, nós não temos. Amigos, vamos começar pela explicação do o que é mediunidade. Allan Kardec trabalha bastante isso nas obras da codificação. Outros autores também já se debruçaram sobre esse tema. Mediunidade é toda a capacidade humana de se conectar ao alto, de entrar em contato com os seres, os espíritos que estão além do véu, na outra dimensão, no plano espiritual, e servir de intermediário para que esses espíritos possam se comunicar com o plano dos encarnados. Essa comunicação pode acontecer por incorporação, por psicografia, por psicofonia. Existem várias maneiras de comunicação, mas essa é a capacidade mediúnica. Segundo ponto, também importante: quem são os médiuns? Quem tem essa capacidade mediúnica? E a resposta, segundo os nossos estudos, é que todos nós somos médiuns. Todo ser encarnado tem algum nível de capacidade mediúnica. Nem que seja para pelo menos você poder se comunicar com o seu amigo espiritual, para que o seu amigo espiritual te passe orientações, te indique caminhos, te sugira novas formas de comportamento. Para isso, algum nível de mediunidade você precisa ter. Mas é claro que também tem os chamados médiuns ostensivos, que são aquelas pessoas que realmente têm uma capacidade mediúnica que acaba chamando primeiro a atenção dela própria. A própria pessoa vai despertar para isso. Ela vai sentir que esse caminho é importante para ela, que ela tem que fazer algum tipo de estudo, algum tipo de preparo. Ela precisa conhecer melhor essa capacidade e entender do que se trata isso. E como nós falamos, a capacidade mediúnica é uma capacidade humana, então ela não está restrita a uma religião. Você não precisa ser espírita para ser médium. Nós temos médiuns
dentro dos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, no barracão de Candomblé. Nós temos médiuns na Quimbanda, temos médiuns trabalhando na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas. Temos médiuns que não estão vinculados a nenhuma religião. Então, é uma capacidade do ser humano. Porém, segundo as nossas orientações, é interessante que você direcione essa capacidade. Então, a religião ela acaba se apresentando como um caminho muito importante, que dá uma ajuda muito legal para nós trabalharmos ali a nossa capacidade mediúnica. Nós encarnamos com essa capacidade mediúnica porque ela vem como uma grande ajuda para a nossa caminhada evolutiva. Através do desenvolvimento da mediunidade, dos trabalhos junto à mediunidade, nós vamos conseguindo auxiliar o nosso próximo e ajudarmos também a nós mesmos no nosso crescimento. Então, isso vai nos ajudar a acelerar a nossa caminhada evolutiva, o nosso processo evolutivo. Mas então, qual caminho escolher dentro dessa proposta que nós trouxemos aqui no nosso vídeo? Ser médium espírita, ser médium de Umbanda. A primeira coisa que nós precisamos entender é qual o caminho que nos chama mais a atenção, qual o caminho que toca o nosso coração. Isso é muito importante, já que você vai se desenvolver naquele centro ou naquele terreiro, é importante que aquele caminho, que aquela filosofia mexa com você de uma maneira positiva, que ela te chame, que você se sinta parte daquele ambiente, que você tenha vontade de aprender aquelas práticas. Esse seria um primeiro ponto importante. E para analisarmos um pouco essa semelhanças e diferenças, né, de espiritismo e umbanda, primeiro nós sempre temos que tocar nesse assunto de uma maneira muito delicada, muito respeitosa, porque a umbanda ela se mostra como um caminho muito amplo de muitas possibilidades. Então, para traçarmos uma diretriz, nós estamos nos orientando segundo as orientações de mestre Ramatiz, que é um mestre com o qual nós nos identificamos, gostamos de estudar a sua obra e os seus conhecimentos. Vocês podem perceber isso, né, pela quantidade de vezes que nós citamos as obras dele aqui no canal. E segundo as orientações de Ramatiz, um caminho interessante dentro da Umbanda é o que respeita as diretrizes traçadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se manifestou através de Zélio Fernandino de Moraes no ano de 1908. Pela primeira vez ele se manifestou e apresentou-se com esse nome. Quais diretrizes são essas? Nós estamos trazendo aqui no livro A Missão da Umbanda, livro de Ramatiz, psicografia de Norberto Peixoto, quando ele está nos explicando da seguinte forma: normas do culto umbandista ditadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, como, por exemplo, a gratuidade dos trabalhos, a dispensa de oferendas usando sacrifício animal e também a não utilização do sangue ritualístico. Então, esses são os três princípios. Tem outras questões que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos trouxe, mas essas são as principais. Que o trabalho no centro seja feito de maneira gratuita e que nas suas oferendas e nos seus trabalhos não se use nem o sacrifício animal, nem o uso de sangue animal. Então, nós estamos nos baseando nessas diretrizes. Dito isto, semelhanças, diferenças, o que podemos falar aí sobre a questão do trabalho, tanto no centro espírita quanto no terreiro de Umbanda? O médium, dentro da questão espírita, nós observamos que ele é um médium mais ligado na questão mentalista. Então, a questão mental, ela é mais forte nesse médium. Então, trabalhos mais voltados para a mente, algo mais voltado para telepatia, para comunicação, seja através da psicografia ou psicofonia de espíritos, que vão ser tanto os guias em algum momento ou espíritos sofredores em outro. Já o médium de terreiro, ele tem uma sensibilidade que se conecta bastante com a questão dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar. É um médium que é sensível
ao uso desses elementos. Tanto que um outro aspecto que nós também observamos é a questão dos ritos. Como são os ritos dentro do centro espírita e do terreiro de Umbanda? No centro espírita, é muito comum que os ritos sejam praticados sem o uso de nenhum elemento. Então, nós não vamos observar velas, copo d'água, muito provavelmente não vamos ter a defumação, nenhum desses elementos. Enquanto no terreiro de Umbanda, os elementos estão ali presentes de maneira visível. Então, vamos ter velas firmadas, a defumação, a recomendação de banhos e defumação, uso de plantas, flores, perfumes. É muito comum nós associarmos o terreiro de Umbanda ao perfume, o perfume das flores, o perfume das ervas, porque elas estão ali fisicamente. Só uma ressalva importante, porque eu sei que talvez o vídeo venha a sofrer alguma crítica nesse sentido, quando nós nos referimos a rituais dentro do espiritismo. O espiritismo ele não pratica rituais. O espiritismo ele não pratica rituais nesse sentido, de rituais à semelhança como são no terreiro de Umbanda ou numa igreja católica, mas ele tem ritos. Quando nós paramos para ver, por exemplo, uma palestra, que tem o horário certo para começar, para terminar, tem a ordem certa das coisas que são feitas, o trabalho é aberto com uma prece, faz-se uma leitura de um livro, depois o palestrante discorre aquele tema, encerra-se com uma prece, ou seja, algo que acontece do mesmo jeito sempre é um ritual. Então é importante que isso fique claro para nós entendermos do que nós estamos falando. Nos centros espíritas é bastante estimulada a questão do estudo, sobretudo do estudo através da leitura. Tanto que até falamos que a doutrina espírita é muito conhecida como a doutrina dos livros. De fato, porque há muita literatura espírita. Então, os seus adeptos são sempre estimulados ao estudo. E isso é muito bom, isso é muito saudável. Nos centros de Umbanda, existe mais a questão do estímulo voltado para os aspectos emocionais e devocionais. Então, trabalhar a emoção, trabalhar a devoção ao sagrado, a Deus, aos orixás, às entidades. E percebam, não é que no centro espírita não possa ter trabalho de devoção, ou que no centro de Umbanda não tenha estudo. Nós só estamos falando do que é mais marcante, mais presente. Ainda mais hoje em dia, que há tantos anos, né, nós já temos os trabalhos de Umbanda, então temos sim literatura umbandista de qualidade. Então nós temos também a questão do estudo. Porém, é bastante intensa essa questão emocional e a questão devocional ali dentro da Umbanda. Enquanto no Espiritismo nós temos, de fato, esse trabalho um pouco mais mentalista, mais voltado para o estudo do intelecto. Isso também cria uma situação interessante. Acaba havendo, de certa maneira, uma filtragem dos frequentadores de um centro espírita. Provavelmente, uma pessoa que não é muito afeita ao estudo, talvez não se identifique muito com a doutrina espírita, porque de fato ela nos estimula bastante à leitura e ao estudo. Mas o estudo, de fato, ele é super importante, super necessário para todos os caminhos religiosos, sejam eles espiritismo, umbanda ou qualquer outra vertente. Na Umbanda, nós também percebemos um estímulo aos 5 sentidos muito interessante e mais marcante do que dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita trabalha muito com a proposta de simplificar bastante a questão dos ritos. Então você vai ter um centro, o mais simples possível para ter ali o ambiente de leituras, ambiente de estudo, e isso funciona muito bem. Dentro da Umbanda, além desse convite, como nós falamos, devocional, trabalharmos o nosso lado emocional, nós temos estímulo pelos 5 sentidos. Então, nós vamos observar a chama das velas, vamos sentir o perfume das ervas, o perfume das flores, vamos ouvir a música, os cânticos, que podem ser apenas cantados ou podem ter a presença de instrumentos como o atabaque. Isso mexe com o nosso lado emocional. Mexe mesmo, né, com essa coisa mais antiga de músicas e tal. Então esses estímulos são muito importantes ali dentro da Umbanda
e tem um papel muito interessante para que o trabalho, para que os ritos possam acontecer da melhor maneira possível. O médium umbandista também é observado que ele tem uma questão, um tônus energético, se podemos botar assim, muito intenso, porque ele vai estar trabalhando ali muito, com muita frequência, no trabalho de desmanche de energias negativas, de trabalhos de magia negativa que foram feitos. Então, o médium umbandista vai estar doando as suas energias, vai estar se entregando a isso no sentido de ajudar a fazer o desmanche desses trabalhos que são mais densos. Na Umbanda, nós percebemos que eles têm uma capacidade muito importante, muito rica, de lidar mais com essas energias mais densas. O centro espírita, como é uma coisa mais mentalista, nem sempre vai estar trabalhando com essas energias, a ponto que acontecem coisas interessantes. Voltando aqui, pessoal, para o livro da A Missão da Umbanda, olha o que Ramatiz nos traz, uma curiosidade, falando dessas diferenças ali do centro espírita para o centro de Umbanda. Ele nos coloca da seguinte forma: o Espiritismo preconiza libertar os homens das formas transitórias e não aceita a magia em seus postulados doutrinários. Então, é até comum nós ouvirmos dentro do centro espírita que essa questão de magia, né, que isso não existe e tal. Lamentavelmente, muitos dirigentes zelosos da pureza doutrinária, às escondidas, como criança que rouba a doce da geladeira, encaminham consulentes, alvo de magia negativa, aos terreiros, abafando esses casos dos estudos doutrinários, mesmo que ocorram diuturnamente em seus centros. Então, embora não seja dito, mas os estudiosos sabem que existe. Magia é uma coisa real, ela existe. Então, percebendo que talvez naquele centro, nesse centro que está sendo trazido aqui de exemplo, ele não poderia ajudar nessa questão, ele encaminhou para um centro de Umbanda que ele sabia que os médios iam ter essa questão desse tônus energético, iam ter a possibilidade ali de ajudar. A doutrina espírita tem a questão da codificação, feita por Allan Kardec. Então, partindo daquelas 5 obras básicas de Allan Kardec, nós temos ali as diretrizes, as orientações para que os trabalhos espíritas possam ocorrer da melhor maneira possível. Sobretudo, nesse caso que nós estamos falando sobre os médiuns, partindo ali das orientações do Livro dos Médiuns, que conta com todas as experiências que Kardec participou, que ele aprendeu, o que deu certo, o que não deu, ele vai nos orientando ali nos caminhos. A Umbanda, ela não possui uma codificação, então a questão da oralidade é muito importante, dos médiuns sentarem-se com seus mais velhos, que vão ser ali o zelador, a zeladora, também chamada de o pai de santo, a mãe de santo, que vão estar dando as dicas, as orientações das suas experiências de vida junto ao trabalho da Umbanda. Então, para que eles possam aprender, para ver quais os trabalhos, como se preparam as oferendas e todas as atividades que ocorrem dentro do terreiro. Também tem a questão da apresentação dos espíritos guias. É muito comum que no centro espírita, os espíritos guias eles se apresentem com uma roupagem, uma aparência bastante comum, ligada ao que eles tinham aqui na Terra. Então, eles vão usar uma maneira de falar também bastante comum. E já na Umbanda, existe a questão dos arquétipos que são trabalhados pelos espíritos guias. Em um outro vídeo, nós até comentamos sobre isso, sobre a manifestação de espíritos que se apresentam como pretos velhos, como caboclos e como crianças, cada um deles representando um dos aspectos, um dos momentos da vida humana encarnada. Então, dentro desse arquétipo, eles têm a aparência com que eles vão se apresentar, pode haver algum tipo de modificação na voz do médium, na sua postura. Isso tudo é muito importante dentro dos aprendizados, dentro das vivências da Umbanda. E não só
esses 3 modelos de guia se apresentam, tem outros, porque a Umbanda é uma religião que ela abraça os povos, sobretudo os povos que foram excluídos, que não tiveram a oportunidade de se apresentar em outros meios, ali vão ter o seu espaço para poder trabalhar, para poder trazer os seus conhecimentos e ajudar na prática da caridade. Outra diferença que nós podemos apresentar é quanto ao trabalho da incorporação. Tanto o centro espírita quanto o terreiro de Umbanda vão ter trabalhos de incorporação. No entanto, é bastante comum que no centro espírita a incorporação aconteça de forma ao espírito apenas passar ali algumas informações verbais. E o médium, geralmente, ele não vai se levantar, ele não vai se movimentar, não vai ter nada nesse sentido. Na Umbanda, nós observamos que a incorporação, ela acontece de uma maneira talvez um pouco mais livre, não sei se esse seria o termo, mas o espírito ele pode se manifestar. Então ele vai poder se levantar, se locomover, ele vai poder, no caso dos espíritos guias, eles vão aplicar um passe sobre a pessoa que está ali frequentando o terreiro, vão dar aconselhamentos. Então existe também essas diferenças aí quanto à questão da incorporação. Com base nessas informações que nós trouxemos, será que o trabalho de um exclui o outro? O médium espírita não poderia frequentar a Umbanda ou vice-versa? Os estudos, eles são sempre muito bem-vindos e nos acrescentam muito. Então, o médium que trabalha na casa espírita, ele pode estudar a Umbanda, pode aprender sobre a Umbanda, assim como o médium umbandista pode ler as obras espíritas e aprender ali. Até nós temos o relato de médiuns que tiveram a oportunidade de fazer escolas. Então, o médium de Umbanda estudou um pouco a mediunidade dentro do centro espírita ou vice-versa. E isso é sempre muito válido, é muito enriquecedor nós ampliarmos os nossos estudos. Em termos de trabalho, é mais interessante você ficar trabalhando apenas em um ou apenas em outro, porque são linhas de trabalho um pouco diferentes. Embora elas se complementem, uma ajuda a outra. Mas no que diz respeito aos estudos, podemos sim estudar, aprendermos uns com os outros, como nós sempre falamos, as diferentes filosofias, os diferentes caminhos religiosos, eles todos vão nos conduzir a Deus. Então, em todos nós temos aprendizados super importantes. E, para responder aquela pergunta lá no começo do vídeo, qual então seria a mais evoluída? Amigos, dentro da nossa leitura, da maneira como nós entendemos, não existe isso de um caminho mais evoluído. Existe o caminho que fala ao seu coração. Nós estamos encarnados com o objetivo de progredir, de melhorarmos a nós mesmos. Então, a divindade, sendo extremamente amorosa e acolhedora como é, nos possibilita diferentes caminhos, diferentes formas de estudo, de trabalhos, e um deles vai falar mais ao nosso coração. E é ali que nós vamos. Não porque esse caminho é superior aos outros, mas porque é o caminho que nos tocou. É o caminho que nós sentimos mais empatia. Então isso é o que é importante. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco aqui em mais um vídeo. Esse é um assunto muito rico, claro que nós não esgotamos o tema todo, então se você puder e quiser contribuir, deixa aqui nos comentários como é que você se sente, qual a sua vivência, você já teve a experiência de ser médium de terreiro, ser médium espírita? Conta pra gente, vamos manter esse canal de diálogo aqui. Se você tiver alguma indicação, alguma sugestão de tema para um vídeo futuro, também bote aqui para que possamos trabalhar esse tema em outros vídeos. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até semana que vem.